Now, sempre às sextas, com Isaltino Moraes. Boa noite, bem-vindo, Isaltino. Queria começar precisamente pelo Presidente da República, pelo discurso do 10 de junho, que foi o primeiro de António José Seguro no cargo, nesta data especial, o Dia de Portugal, e também destes primeiros 3 meses de presidência. Há algum balanço, em particular, que queira fazer destes primeiros tempos? Vamos lá ver. A propósito do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, o Presidente da República falou de algumas questões essenciais e mandou algumas mensagens. Mas foi precisamente a propósito disso, duas outras notas em primeiro lugar. Tem a ver com o discurso do Presidente da República e vem muito a propósito de falar do futuro do nosso país. Não este, mas o do 10 de junho, sim. Sim, do 10 de junho e do discurso que ele fez e do que é o nosso futuro. E, portanto, o sistema político que temos. Ora, Portugal tem adiado sucessivamente reformas essenciais, reformas estruturais, em particular a reforma do Estado, e com isso comprometendo a modernização e a competitividade do país. Em segundo lugar, a incapacidade de sucessivos governos para fazer reformas estruturais essenciais ao país vão gerando frustrações sucessivas dos portugueses, dos eleitores, que naturalmente lhes criam ou lhes geram uma percepção de bloqueio, de ineficácia e até de falta de visão estratégica. E este descontentamento, por sua vez, obviamente que é aproveitado ou dá aso ao crescimento de forças políticas radicais e populistas que naturalmente se aproveitam desta situação fazendo um discurso ou dando voz àquilo que é a insatisfação digamos, contínua dos portugueses e em crescimento, não é? Ora bem, é assim que surgem os populismos e os radicalismos. Ora, é neste contexto, então, que surge o discurso do Presidente da República, que eu considero realmente um discurso fundamental, eu diria mesmo estruturante. Não é propriamente um discurso novo, nem na voz de um Presidente da República. Mas é insistente, o que significa que ele não vai desistir. E, portanto, o que é que o Presidente da República diz? Em primeiro lugar, que é fundamental fazer reformas estruturais no país, e que essas reformas estruturais devem ser feitas ao centro e com as forças políticas moderadas. Portanto, PSD e PS. Sim. Acho que está subentendido. Segundo. Mas notou que nesse recado havia críticas ao governo? Há sempre críticas implícitas. Se não houvesse crítica ao governo, não dizia que as reformas devem ser ao centro e pelas forças políticas moderadas. Portanto, está a fazer um aviso à navegação. E, naturalmente, que repare, acontece que os últimos governos, e, portanto, nós não podemos fazer uma leitura estática, quer dizer, do momento. Nós temos que analisar o passado, o presente e o futuro, porque o futuro constrói-se agora. Ora, nós sabemos que os sucessivos governos não fizeram as reformas estruturais que se impunham. E repara, recuando o António Costa, o governo de António Costa cometeu 2 erros crassos. O primeiro foi justamente não ter aceito a cooperação que o Rio Rio lhe ofereceu de bandeja. O Rio Rio era um líder do PSD que estava disponível para cooperar com o governo de António Costa nas reformas estruturais na governação em geral. Ora bem, António Costa preferiu recusar essa colaboração do Rio Rio, de alguma forma... Porque quando se falou também dessa hipótese de um bloco central entre Rui Rio e António Costa, mas não era necessário um bloco central. Estamos a falar de cooperação para a realização de reformas. Ora, ele preferiu recusar, deitar fora o Rio Rio e, de alguma forma, abrir de mansinho as portas a André Ventura e ao Chega. E, portanto, é óbvio que se o Pedro Passos Coelho foi o pai político de André Ventura, o António Costa foi o preceptor, na medida em que lhe deu o gás e lhe deu, de alguma forma, alguns ensinamentos para ele poder prosperar. Deu-lhe gás, não querendo dar ao mesmo tempo. Ora bem, o que é que este Presidente da República, portanto, vem dizer e vem avisar? É claro que Luís Montenegro e José Luís Carneiro devem entender-se no sentido de fazer reformas essenciais ao país. Ora bem, quando se diz que o atual governo pesca à linha, ora à esquerda, ora à direita, provavelmente o governo está enganado, porque repare, ou está a fazer mal os cálculos. Porque nós sabemos que há pessoas do PSD, designadamente, que de alguma forma acalentam o Chega e André Ventura. O Luís Montenegro não ignora a existência dessas pessoas.
E, portanto, realmente quem acalenta o Chega desta maneira, e André Ventura, pode estar a assinar a certidão de óbito do próprio PSD. Porque, repara, Luís Montenegro senta-se à mesa para negociar com André Ventura, sabendo nós que o André Ventura quer a destruição do PSD. Ora bem, se nós sabemos que no PSD há pessoas que querem Ventura, algumas pessoas querem Ventura, há outras que não. Não é? O que é que acontece se o PSD perder espaço? Se perder eleitores, uns vão para o PS, outros vão para o Chega, outros ficam órfãos. Bem, em política não há vazios nem há órfãos. Portanto, o que significa que eventualmente pode estar a abrir as portas a uma nova força política. E essa nova força política será aquela que nos bastidores parece andar a ser construída para Passos Coelho. Mais um partido à direita. Mas não há já partidos à direita suficientes. É mais um. Já se criam partidos para os dirigentes e não para as pessoas. Um partido é para servir as pessoas, não é para servir um determinado dirigente. Quer dizer, portanto, Luís Carneiro e Luís Montenegro têm a grande responsabilidade de ter nas suas mãos a definição do que será o sistema político-partidário nos próximos anos. Que o Isaltino Moraes prevê que, se as coisas continuarem prevejo que se as como coisas estão, prevejo que se o variadas vezes o governo a negociar diretamente com o Chega, o PSD acaba por continuar a crescer. E se continuarmos a assistir a cenas como esta do pacote laboral e da prestação social única, em que há cedências vergonhosas às políticas do Chega, naturalmente que o PSD vai perder. E, portanto, vamos ver se é o PS que ganha ou se é o Chega. Portanto, como até aqui a experiência o que nos diz é que cada vez que o centro não faz reformas, ganha alento e, digamos, que vem para a expressão pública, é o crescimento do Chega. É o que tem acontecido nos últimos 10 anos. Entretanto, Isaltino Moraes, e a propósito do Presidente da República e também do Chega, António José Seguro, vetou ontem pela primeira vez um diploma, curiosamente o da proibição de bandeiras ideológicas e outros teores em edifícios públicos, mas considera que foi uma tomada de posição do Presidente da República precisamente contra o Chega? Não, provavelmente, há sempre leituras que nós podemos fazer. E qual é a sua? A minha é que, em primeiro lugar, admito que o Presidente da República quis passar mais uma vez uma mensagem de moderação. E, portanto, ele está a ser ele próprio uma mensagem de moderação e não uma mensagem de radicalização. Porque, repare, nós temos que ver que a extrema-direita atua sempre na sombra, nunca expressa aquilo que efetivamente pensa. E, portanto, o que é que acontece? Esta coisa da proibição das bandeiras, no mínimo, é ridículo. Porque, portanto, não concorda com na realidade, se queriam proibir o hastear da bandeira dos LGBT, não sei o quê, por fora, não é? Faziam-no expressamente. Ora, mas foi tão à pressa, quer dizer, de forma tão precipitada, que, quer dizer, a seleção nacional ganha o Mundial e nós não podemos erguer a bandeira da seleção nacional em frente à Câmara Municipal. A tua definição, de facto, portanto, não faz sentido. É um ato puro de radicalização da sociedade que era desnecessária. Nós temos de ser uma sociedade mais tolerante. E é por isso que os valores do centro, da moderação ao centro, são fundamentais. Repare, o PSD e o PS receberam um património histórico fundamental, parece que estão a obnubilar. Eles receberam um património histórico dos fundadores, no sentido de reformarem o país, modernizarem o país, corrigirem injustiças, resolver os problemas dos portugueses. Ora, se estes dois partidos realmente forem capazes de pensar nos portugueses e não pensar apenas... Repare, o país não foi reformado porquê? Porque é que nós não estamos mais avançados nas reformas? Não foi por falta de recursos, não foi por falta de tempo, não foi por falta de poder. E então? Tiveram isso tudo. Falta de coragem. E é por isso que os extremos avançam. Quando o centro não atua, obviamente... Claro. O descontentamento dá origem à progressão do Mas o problema é que extremos. neste momento, repare, se nós queremos efetivamente que o nosso país possa progredir, possa avançar, possa desenvolver-se, nunca pode ser com extremos, nunca pode ser com radicalismos. Quer dizer, os partidos do centro têm que se entender, sempre foram eles que fizeram essas reformas. Agora veja bem, o Dr. Luís Montenegro, pelos vistos, porque eu percebi há dias, até parece querer sentar-se com o André Ventura, lá para o fim do ano, para discutirem a revisão da Constituição. Como é que é possível um partido que é contra a Constituição, que é contra o regime dela plasmado, pode participar na revisão da Constituição?
Vamos aos sabores da semana e vamos começar pelo sabor no ponto, que trouxe Do ponto, Maria sim. Lúcia Amaral, Maria ex-ministra Lúcia da Administração Interna, ex-provedora da Justiça também, que numa entrevista à Antena 1 se confessou e explicou a saída do cargo e do Ministério. Ela reconheceu a falta de autoridade e diz que lhe escaparam os incêndios e as tempestades. Ora bem, no ponto, por várias razões. Não é esta? É sobretudo esta ou não? Essa traduz, digamos, a humildade Sim. da professora Lúcia Amaral em reconhecer que não estava preparada para o desempenho do cargo. Ou seja, é uma excelente catedrática, uma excelente professora de Direito, mas o término da carreira de professor universitário não é o Ministério, é a CAPTA. Mas esta humildade, como Ora bem, diz, e sinceridade, é humildade- pouco vista na esta política. humildade Sim. é extraordinária, é louvável e por isso está no ponto. Mas agora há o contraponto. E o contraponto não é para Maria Lúcia Amaral. O contraponto é para o modo de escolha dos governantes. Realmente, um ministro, um político, não pode ser apenas uma pessoa preparada tecnicamente. Tem que ser alguém com sensibilidade política, com conhecimento político, com experiência política, que conheça o território ou os territórios, que conheça as pessoas, que conheça as instituições, que conheça o modus operandi de cada instituição. Por caso contrário, é engolida na primeira volta. E foi o que aconteceu com Foi o Maria que Lúcia aconteceu. Amaral. Mas isto, atenção, chamamos a atenção exatamente para o cuidado com que os governantes devem ser escolhidos. Quer dizer, o primeiro-ministro, e eu pergunto, este será o único erro de casting deste governo? Quando falamos em reformas, é importante que Luís Montenegro pense bem se tem um governo capaz de fazer as reformas que eu quero Deixamos fazer. essa pergunta no ar com a resposta Pois. para outra edição do Às Exaltino vezes no tem que Now. formar um Temos governo, temos nunca se mesmo que andar depressa. O insonso de hoje, a reunião André Ventura, Luís Montenegro, a propósito do pacote laboral e não só, porque foi nessa reunião também que o Chega e o Governo chegaram a acordo sobre a prestação social única. Pronto, está bem no insosso, porque felizmente não chegaram a acordo nenhum. E, portanto, espero que não cheguem. Sobre a reforma laboral. Sobre a reforma laboral e sobre a prestação social única. Porque na prestação social única também ainda há algumas divergências. Portanto, ainda não estão de acordo. Não é? De maneira que... Mas aí a coisa está mais negociada desse lado. será a divergência muito... são uns Repare, eu vou lhe pontos. dizer, a prestação social São única... 7 pontos, em a 6 prestação estão de social- acordo. Aí está, o primeiro-ministro tem que parar para pensar. E, portanto, muitas vezes esta azáfama em que todos andam não lhes deixa tempo para pensar. A prestação social única é a grande reforma deste governo. Portanto, acho que ainda não se consciencializaram que o combate à pobreza, o combate às desigualdades, a criação de igualdade de oportunidades, quer dizer, pelo que eu vi, alguns dos aspectos desta lei, digamos assim, é de uma desumanidade atroz. Esta coisa dos 80%... Vamos deixar essa discussão para outra semana, porque nós temos mesmo que Pois, acelerar. mas isto mostra que realmente o governo não está atento, o governo, o primeiro-ministro, não está atento aos sinais que a sociedade está a dar. Vamos ao azedo da semana, os incêndios e aquilo que a OCDE diz ter sido um falhanço na reforma da gestão dos fogos depois das grandes tragédias de 2017. Pois, não devia ser assim. Não devia ser assim. Há vários aspectos que o relatório da OCDE, julgo de março deste ano, aponta. É o problema da falha das sanções, justamente Relativamente às limpezas dos porque há terrenos, muitas sim. limpezas, porque há muitos proprietários que preferem pagar a multa do que limpar, porque a multa é mais barata do que a limpeza. Mas também há críticas à coordenação das forças no terreno, aos problemas da gestão da floresta, há um problema depois da gestão dos fogos, mas sobretudo à coordenação, até do ponto de vista territorial, bem ao de cima, aquilo que eu já falei aqui muitas vezes. Repara, uma coordenação a nível distrital. Mas o que é isso do distrital? Não existe. O distrital, atualmente, não há governadores civis. O distrito é uma mera circunscrição territorial, não é? Que serve para efeitos eleitorais, para os círculos eleitorais. Portanto, há as sub-regiões, não é? E, portanto, quer dizer, temos vários esses níveis todos, mas não temos regiões. Ora, não tendo regiões administrativas, obviamente que o combate aos incêndios, bem como a outras situações, outras calamidades, torna-se sempre muito difícil. E, portanto, este ministro, o ministro da Administração Interna, que eu tenho realmente uma grande consideração por ele, e acho que ele é um homem que é experiente, conhece o terreno que pisa, mas a verdade é esta, ele já avisou. Vai ser um verão difícil e duro, justamente porquê? Sim. Porque ele não pode resolver em 7 meses aquilo que não foi resolvido em 11 anos. Porque os incêndios já foram em 2017. Não é? A tragédia de Pedrógão foi em 2017. E a outra de outubro. A verdade é que estiveram vários anos sem se fazer nada. E, portanto, o ministro alertou. Vai ser difícil, vai ser duro,
não é? E, portanto, eu acredito que ele é capaz de desenhar uma estratégia que permita realmente que nos próximos anos o combate aos incêndios, seja do ponto de vista preventivo, seja do combate propriamente dito, possa ser melhorado. Isaltino, vamos à sugestão gastronómica que trouxe esta semana. E esta semana não esteve, bem, pode ter estado, mas pelo menos estas imagens não são de nenhum restaurante de Oeiras, mas sim de Vila Viçosa. O que é que trouxe de lá como prato principal? Porque aqui há tempos... Restaurante Narcisos. O que é a cooperação intermunicipal? O Presidente da Câmara de Vila Viçosa percebeu-se que havia uma Flor Bela Espanca no Parque dos Poetas. E então pedimos-lhe arranjar uma réplica. Mas é que fizemos uma permuta. A Câmara de Oeiras ofereceu-lhe uma réplica esculpida pelo Francisco Simões, e ele ofereceu à Câmara Municipal, fizemos uma permuta, 50 mil quilos de mármore. E, portanto, que irá ser trabalhado, naturalmente, irá dar origem e logo mármore a várias esculturas. E realmente tive o prazer de ir a um restaurante que se chama Narcisos, no Hotel Marmoris, que realmente é extraordinário. Quer dizer, o restaurante é ótimo, mas o hotel é um exemplar fantástico que eu desconhecia que existia em Portugal, onde estão exemplares dos diferentes tipos de mármore, não só nacionais, mas também estrangeiros. Vale a pena uma visita. Isaltino, bom fim de semana. Obrigado. Si. Bons Santos Populares. Bom fim de semana. Deixe-me dar aqui esta brochura para o Pedro, que é o Oeiras Green Valley, que é um campo de golfe que inauguramos. Academia Municipal de Golfe. Inauguramos agora, é a primeira academia de golfe a nível nacional. Pública? Mais um exemplo do que é a Câmara Municipal de Oeiras. Um campo de golfe primeiro público. Campo de golfe municipal, claro, onde podem ir idosos, onde vão os jovens do 12º ano, vai toda a gente poder... É a democratização do golfe. É a democratização do golfe em Oeiras. Um abraço, bom fim de semana, Isaltino. Obrigado. Até para a semana.